dar início a mais um evangelho, né? Confiemos servindo. Assim também a fé, se não tiver obras, está morta em si mesma. Asseguras o mérito da semente, valorizando-lhes as qualidades, mas se alguém foge de plantá-la, todo o seu esforço verbal terá sido vão. Gabas-te de possuir primorosos talentos artísticos, no entanto, se não trabalhas por expressá-los, descerás fatalmente ao ridículo diante dos que te ouvem. Esboça valioso projeto para levantamento de largo edifício. Entretanto, se não promoves a construção, os teus planos, por mais belos, estarão relegados ao mofo. Confias plenamente no credor que te emprestou recursos determinados, todavia, se não pagas a dívida, será levado à insolvência. Apregoas as vantagens de certas máquinas, mas se ninguém experimenta os mecanismos na atividade, o engenho, por mais precioso, acabará esquecido por traste inútil. Assim também nos assuntos da alma, em verdade. Reverenciamos a providência divina, depositamos em Cristo a nossa esperança, admiramos a virtude e acreditamos na força do bem. Contudo, se nada realizamos na esfera das boas obras, a nossa fé pode ser vigorosa e resplendente, mas não adianta. Então, quer dizer, a gente tem que fazer o nosso melhor. O que nos fala aqui? Por mais que você tenha muitas coisas boas, se você não colocar em prática, ela serve para quê? Se a gente parar e analisar, quantas coisas, assim, o espírito já encarnado, ele já tem, que ele já sabe. E é o que ele usa em proveito daquilo que ele já sabe. Se a gente parar e analisar todo o nosso conteúdo de aprendizado, a gente não põe em ação, né? Porque a gente consegue fazer muitas coisas que a gente simplesmente não põe em ação. A gente vive num vago, entendeu? Quando nós temos, assim, quantidades imensas de coisas que a gente pode estar vivendo. Na parte espiritual, o espírito, ele é o que eu disse, o espírito é uma energia, né? Então ele pode fazer muitas coisas que simplesmente não faz, né? A vibração leva ele aonde ele quiser. Então, naquela parte que Jesus disse, vós sois deuses, é muito claro o que ele tentou dizer pra gente. É que nós podemos fazer, nós temos condições de fazer muitas coisas que nós não fazemos. Podemos, curar uma doença. Ah, sua fé te curou, mas levado em que essa fé? Levado na certeza que você pode fazer aquilo lá, né? Da mesma forma, você se adoece, né? Da mesma forma que você pode tratar algo que a medicina caracteriza como impossível, você também pode fazer com que apareça algo, né, do nada. E essa é a mais pura verdade. Vou dar um exemplo. Tem espíritos, né, que vai obsediar alguém, colocam embriões, né, embriões na cabeça daquela pessoa, embriões lá do plano físico, né, de espíritos extremamente negativos, coisas negativas, que vai dando no decorrer do tempo um desânimo fora de sério na pessoa, onde ela vai perdendo a vontade até de viver, porque naquele vínculo, né, dela, da vibração, do teor da vibração dela, com os teores daqueles que não gostam dela, ocasionou aquilo lá. Então, quer dizer, isso é uma vibração, isso é uma energia, né, que há essa possibilidade. Então a partir desse momento, a energia tem a possibilidade de tudo. Você vai estar exatamente onde você estiver energizado. Hoje eu fico muito preocupada, né, no desencarne, quando a pessoa vai falecer, né, assim, é muito importante como está o pensamento dela, porque como tiver o pensamento dela, é onde rapidamente ela vai ser puxada, né? Então a gente tem que estar prestando muita atenção. E o nosso pensamento todos os dias, como é que ele é? Mas aqui a parte da mensagem ali é muito interessante. Nós temos grandes coisas em nossas mãos que não executamos. É verdade, né? Tem pessoas que têm aquelas máquinas caríssimas, simplesmente não põem em uso. Elas servem para quê?
Pra nada. Eu tenho coisas aqui em casa que eu não tô usando. Nesse momento tá servindo o quê pra mim? Pra nada, porque eu não tô usando. Então, quer dizer, a mesma coisa, alguns potenciais que a gente tem. Serve pra quê? Se você não tá fazendo alguma coisa com ele, né? Não consegue fazer nada e fala, ai, meu dia não tem nada pra fazer. Não tem, você não tá procurando, não vai ter, né? Porque você prefere viver num vago, aquilo lá, e pronto, né? Então é mais ou menos assim mesmo. Vamos continuar nosso evangelho. Capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai, né? É muito claro isso, que né, não é só o planeta Terra que é habitado, outros planetas também. Né? E na parte também espiritual, né? Há muitos planos espirituais decorrentes do teor vibratório de cada espírito. E muitas moradas dentro de nós, né? Nós fazemos o nosso mundo interior e vivemos dentro desse mundo interior. Cabe a nós perguntar a nós mesmos, qual é o mundo interior que eu fiz para mim? E como eu estou vivendo ele? Né? É mais ou menos isso. Então, vamos lá. Mundos de expiações e de provas, né? Praticamente aqui o nosso. Que vos direis que já não conheçais dos mundos de expiações, pois que basta considerar a terra que habitais. A superioridade da inteligência no grande número de seus habitantes indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos ainda mal saídos da mão do Criador. Suas qualidades inatas são a prova de que já viveram e reverenciaram um certo progresso. Eu acho que eu já vi isso, né? Mas vamos ver que tá bom. Mas também os numerosos vícios a que se inclinam são indício de uma grande imperfeição moral. Eis porque Deus os colocou no mundo ingrato para expiarem suas faltas através de um trabalho penoso e das misérias da vida até que se façam merecedores de passar para um mundo mais feliz. Nós estamos aqui, gente, para estar em movimento. Não vamos esquecer disso, né? Lutar, né? Estar em movimento. Conseguir, né? Progredir. Não obstante, não são todos os espíritos encarnados na Terra que se encontram em expiação. As raças que chamais selvagem constituem-se de espíritos apenas saídos da infância e que estão, por assim dizer, educando-se e desenvolvendo-se ao contato de espíritos mais avançados. Essas raças, né, dependendo do espírito, são esses que muitas vezes, como fala, os que comem carne humana, né, todo tipo de carne, né, às vezes é um espírito lá que está começando, né, e que a gente acha ele extremamente bárbaro. Venha seguir as raças semi-civilizadas, mas até então, como a gente está no processo de transição, creio eu que esses espíritos não vão nascer mais na Terra, né? Já que tem os que são extremamente ruins, que não se modifica e está indo para outros planos menos evoluídos que a Terra, e graças a Deus eles vão ficar por lá mesmo até eles se evoluírem por lá. E depois eles vêm sim aqui, é onde que nós vamos estar mais amenizado contra as muitas crueldades que a gente vê, né? As raças que chamais selvagens, não esqueça, né, que talvez muitos de nós já passamos por esse estágio, né? As raças que chamais selvagens constituem espíritos apenas saídos da infância que estão, por assim dizer, educando-se e desenvolvendo-se ao contato de espíritos mais avançados. Vem a seguir as raças semi-civilizadas, formadas por esses mesmos espíritos em progresso. Essas são, de algum modo, as raças indígenas da Terra, que se desenvolveram pouco a pouco através de longos períodos seculares, conseguindo algumas atingir a perfeição intelectual dos povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação aí estão, se assim nos podermos exprimir, como estrangeiros, já viveram em outros mundos, dos quais foram excluídos por sua obstinação no mal, que os tornava causa de perturbação para os bons. Foram relegados por algum tempo entre os espíritos mais atrasados, tendo por missão fazê-los avançar, porque traz uma inteligência desenvolvida e os germes dos conhecimentos adquiridos. É por isso que os espíritos punidos se encontram entre as raças mais inteligentes, pois são essas também as que sofrem mais amargamente as misérias da vida, por possuírem maior sensibilidade em serem mais atingidas pelos atritos dos que as raças primitivas, cujo senso moral é mais obtuso. Então aqui a gente tem um pouquinho de cada, né? Tem aqueles espíritos que já estão no plano evoluído, vem aqui ajudar a gente. Exemplo, Jesus, uma única pessoa, jamais esquecido,
né? E não mudou tudo e não tem mudado o tempo todo, né? Uma pessoazinha só, uma pessoazinha só, tem mudado até hoje. Então a gente tem muita capacidade, né? Tirando por assim Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Gandhi, São Francisco de Assis, Chico Xavier, são assim uma pessoa só que tem um grau de mudança muito grande, né? Estranho. A Terra nos oferece, pois, um dos tipos de mundo expiatório em que as variedades são infinitas, mas tem por caráter comum servirem de lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Nesses mundos, os espíritos exilados têm de lutar ao mesmo tempo contra a perversidade dos homens e a incidência da natureza. Trabalho duplamente penoso que desenvolve a uma só vez a qualidade do coração e as da inteligência. É assim que Deus, na sua bondade, torna o próprio castigo proveitoso para o progresso do espírito. Sim. Então, quer dizer, aqui é um movimento constante, né? A gente vai ter de tudo. A gente não acha bom quando tem um espírito mais evoluído aqui para ajudar a gente? Né? A gente deveria também achar bom, né? Quando às vezes tem um menos evoluído, que tá aqui que a gente vai ajudar. É meio, sabe, você parar e pensar, né? Quando falar espírito muito atrasado, Deus me livre. Mas ele também não precisa de ajuda, como a gente também precisa de ajuda para o progresso em comum, né? E não é assim que vai funcionando as nossas evoluções com um empurrãozinho atrás, né? E a gente não agradece aquele empurrãozinho atrás. Então, da mesma maneira, a gente tem que entender que a gente também precisa empurrar, né? Porque não é bom ser empurrado, aquele empurrãozinho que nos leva para frente. A gente também precisa empurrar, né? Solidariedade, amor ao próximo e ao semelhante. Complicado, né? E ao mesmo tempo extremamente simples, né? Está dentro da nossa essência, o amor. Mas a gente ainda tem aquela mazela, o egoísmo, o orgulho, né? A gente tem que estar se dissipando disso. Então a gente procurar entender que a gente recebe na medida que a gente dá, a gente está na onde a gente vibra. Por enquanto o planeta Terra de prova e expiação está em transição, ainda não virou regeneração, temos muito que mudar, né? A mudança do planeta não vai ocorrer sozinha, cada um fazendo a sua parte, né? E até lá é necessário as pessoas mudarem por dentro, né? E só da gente não estar vibrando coisa negativa já ajuda muito a vibração do planeta, né? Só de você naquele tentar não vibrar negativo, já é uma flechinha negativa a menos em volta do nosso planeta. Vai falar, mas faz diferença? Todos. A vibração é um conjunto de todos, né? Então, faz muita diferença, todo mundo faz diferença. Então, vamos agradecer mais uma orientação de hoje. Obrigada, Senhora, pela orientação de hoje. Que seja feita sempre a vossa vontade, não a nossa. Iluminar os nossos corações, os nossos pensamentos. Pai amado Jesus querido, santificado venha a nós o vosso reino de misericórdia, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, da mesma forma em medida que nós perdoarmos nossos devedores, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos da prática de todo mal, e assim seja. Obrigada, Senhor, pelo dia de hoje, e assim seja.